E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, tô de volta aqui, professor Walter na área, para a gente continuar o nosso conto A Cartomante, do Machado de Assis. Beleza? Vamos lá. Galera, é o seguinte, eu coloquei aqui para vocês um slide para a gente lembrar um pouco sobre o que estamos conversando, o que estamos estudando, tá bom? Então, a primeira condição para alguém gostar de literatura é conhecer bem a língua, tá? Em que o texto literário está escrito. Aí vocês me perguntam, mas olha, a gente estava lendo agora a Cartomante, está escrito em português, mas tem algumas palavras que geram algumas dificuldades. E aí eu digo a vocês muito claramente, galera, é um texto que foi escrito em 1884, portanto, século XIX. Então, a língua portuguesa ela vai sofrendo várias alterações conforme o tempo vai passando ao longo da história. Tá? Então, por conta disso, a gente tem uma linguagem que talvez seja um pouco distinta, algumas palavras um pouco diferentes, como coisa para coisa, né? Como comentamos no vídeo anterior, né? Mas, enfim, está escrito em língua portuguesa e nós conhecemos. Então vamos lá. Certos textos são difíceis de entender porque foram escritos há muito tempo. A maneira como se escrevia em determinada época pode ser bastante diferente da atual. Por isso, quando tiver de ler algum livro de um autor de outra época, não se assuste ao encontrar dificuldades de leitura. Às vezes é melhor recorrer a um dicionário para conhecer o significado de uma palavra que não se compreende, para que ela não atrapalhe muito o entendimento do texto. Para gostar de ler literatura é um processo, exige desenvolver familiaridade com a arte da palavra. Quando se lê um texto literário, galera, inicia-se uma conversa entre o leitor e esse texto. É isso que a gente está fazendo, um diálogo entre nós, leitores, e o texto A Cartomante, tá? E a leitura se transforma em um jogo. Que jogo é esse? Surgem perguntas em que o leitor faz e que o texto vai respondendo. Por isso eu questiono vocês o tempo todo. Por isso eu faço algumas pausas no meio do texto para a gente tentar tentar fazer algumas perguntas para que o próprio texto nos responda e a gente compreenda de forma mais tranquila, tá bom? Então, quando o leitor faz mentalmente perguntas e o texto não as responde, o leitor se surpreende. É aí que está a jogada e é aí que está o bom escritor de um texto, né? Por isso que a gente lê Machado de Assis, por isso que vocês devem ler Machado de Assis, tá bom? Galerinha, nós paramos nessa parte aqui, ó. Então, por isso que eu voltei com esse slide aqui. Nós lemos isso aqui no último vídeo, tá bom? Na última aula. Então, vamos só recordar essa parte aqui para a gente continuar e ficar muito mais claro. Vamos lá. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que se entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a leivosia do ato. Legal? Então, galera, só para nós retomarmos e termos uma clareza sobre o que estamos lendo. Temos aqui um triângulo amoroso neste conto, certo? Onde eu tenho a Rita lá na ponta, o Vilela aqui e o Camilo. Legal? Então nós temos aí um triângulo amoroso. Camilo é o suposto não, é o amante mesmo, né? É o amante. O Vilela é casado com a Rita e o Vilela, ele é muito amigo. Ele é muito amigo, tá? Cuidado com as amizades de vocês. Não, tô brincando. Vamos lá, galera. Vamos continuar então, beleza? Então, recebeu a carta, Camilo, e aí ele começou a parar de ir um pouco na casa do Vilela, porque ele ficou com medo do Vilela já saber de tudo, né? Então vamos lá. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a Cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a Cartomante restituiu-lhe a confiança. Nós vimos isso lá no início, não é? E que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas.
Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel. Quase mexi a câmera aqui, desculpem, gente. Então vamos lá. Ó. A virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Então, que o Vilela havia descoberto sobre todo esse lance dos dois, não é? Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio. Olha isso, galera. Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. O que vocês acham? Será que o Vilela descobriu de fato? Será que o Vilela sabe desse lance dos dois? Rita, vamos continuar. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro. Ao outro quem? Ao Camilo, tá bom? E sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo deveria tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou a denúncia. Mais valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa. Opa, deixa eu apagar aqui, galera. Preciso falar-te sem demora. Olha isso. Então, ele recebeu a carta do Vilela, preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Então ele ficou pensando nisso, isso ficou na cabeça dele, né? E aí, olha aí, galera. E aí, ó, imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo-lhe o bilhete. Certo de que ele acudiria, esperando para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois sorriu amarelo. E, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua. E a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Parecia cada vez mais real, verdadeira, possível de acontecer, tá bom? Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das visitas sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas. Ou então, que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz do Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já para quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto em minuto. Senhoras e senhores, o que vocês acham que vai acontecer? O Vilela sabe de tudo? O Vilela já tem ideia de que o Camilo, de fato, é um amigo traíra? Ele sabe que a Rita está traindo com o próprio Camilo, com o próprio amigo, com o melhor amigo? O que vocês acham? Partindo disso, o que vai acontecer?
que o Vilela vai fazer? Aliás, o Camilo vai direto para casa do Vilela. O que vai acontecer lá? Ou ele vai parar no meio do caminho e não vai mais? O que vocês acham? Hã? Meu Deus, passei muito aqui. Galerinha, estamos aproximando de 10 minutos de vídeo, então vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula, ok? Um abraço, até mais, fui!